Elvis Presley foi o rei do rock and roll, e para os 4 jovens de Liverpool que formariam os Beatles, ele era o ídolo deles. Mas o sentimento não seria recíproco. Na verdade, o homem que inspirou os Beatles acabaria ressentido e até odiando eles. Por quê? Bem, há uma história estranha por trás disso. Então, hoje vamos explicar por que Elvis odiava os Beatles. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois, comente e diga quais outras rivalidades do rock and roll você quer ouvir. Agora é 1 para o dinheiro, 2 para o show, 3 para se preparar e lá vamos nós! Elvis Aaron Presley nasceu em Tupelo, Mississippi, em 1935. Aos 13 anos, seus pais o levaram para Memphis, Tennessee, onde, em 1953, o mesmo Elvis que tirou um C na aula de música decidiu que seria músico. Para isso, em agosto daquele ano, ele foi ao Memphis Recording Service do produtor Sam Phillips para gravar o que descreveu como um presente para sua mãe. Esse presente foi um disco de acetato com 2 lados, que trazia Elvis cantando as músicas My Happiness e That's When Your Heart Aches Begin. Veio junto a uma das carreiras mais bem-sucedidas da música. Boa sorte em superar isso no próximo Dia das Mães. O som de Elvis, resultado de suas primeiras influências musicais, ficou conhecido como rockabilly, uma fusão de country com rhythm and blues. Isso também fez dele o veículo perfeito para Phillips, que sempre procurava maneiras de levar a música afro-americana para um público mais amplo, ou mais precisamente, mais amplo ainda. Elvis gravou algumas músicas na Sun Records de Phillips, antes que seu empresário, coronel Tom Parker, vendesse seu contrato para a RCA Victor. Em janeiro de 1956, essa gravadora lançaria seu single, Heartbreak Hotel, que se tornaria seu primeiro número 1. Em um ano, ele venderia mais de 10 milhões de discos. Enquanto isso acontecia, a persona pública de Elvis se mostrava divisiva. Alguns viam seu estilo sexualmente provocante como uma ameaça ao bem-estar moral da juventude americana. Outros o viam como o inspirador precursor de uma cultura jovem integrada. A maioria provavelmente pensava que era algo entre esses extremos, já que ele é hoje o 3º músico mais lucrativo da história. Vamos falar do primeiro lugar mais tarde, mas sua ascensão meteórica nos anos 1950 como um ícone global chegou a um fim abrupto no momento em que Elvis tentou silenciar seus críticos ao se alistar nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Após o serviço militar, ele quase deixou os palcos para focar na produção contínua de filmes de Hollywood e trilhas sonoras. Essa mudança frustrou muitos fãs, levando a comentários como: Elvis morreu no dia em que o colocaram no exército. Quem disse isso? Isso mesmo! Foi John Lennon. Agora, se você é alguém que é bom em lembrar datas, antes de tudo, parabéns! Mas, em segundo lugar, se você fizer as contas, a decadência de Elvis coincide perfeitamente com a ascensão meteórica de uma bandinha chamada Os Beatles. O grupo contava com John Lennon na guitarra base, Paul McCartney no baixo, George Harrison na guitarra solo e Ringo Starr na bateria. E sim, de acordo com as vendas de discos, eles são os maiores artistas de gravação de todos os tempos. O primeiro single deles, Love Me Do, alcançou o 1º lugar nos Estados Unidos em 1964, justamente quando a relevância de Elvis estava diminuindo. Isso também iniciou o fenômeno chamado Beatlemania. E praticamente pelo resto da década, os Beatles dominaram as paradas, chegando a ocupar 5 das 10 primeiras posições da Billboard ao mesmo tempo. Quando eles foram convidados para o programa do Ed Sullivan, sua participação gerou 50 mil pedidos de ingresso, superando de longe os 7 mil pedidos para a estreia de Presley no mesmo programa. Talvez ainda mais impressionante seja o fato de que um número sem precedentes de 73 milhões de pessoas assistiu aos Fab Four naquela noite. Mas a dimensão da fama deles não deveria ter sido motivo para qualquer ressentimento. Na verdade, desde o início, os Beatles fizeram questão de acreditar Elvis como uma de suas principais inspirações. Ao longo dos anos, eles tocaram mais de 30 músicas de Elvis ao vivo.
Além disso, o mesmo John Lennon que fez aquela crítica ácida da época do exército também disse que não existiriam Beatles sem Elvis. E Paul McCartney chamou Elvis de o Messias, o que é um ótimo apelido, convenhamos. Talvez seja por isso que, durante anos, os Beatles quiseram conhecer Elvis. Eles tentaram várias vezes, mas só conseguiram conhecer o coronel Tom Parker, que lhes dava algumas lembranças do Elvis. Você pensaria que isso os incomodaria, mas McCartney disse que não nos sentimos rejeitados e sim que merecíamos. Afinal, ele era o Elvis, e quem éramos nós para ousar querer conhecê-lo? Mesmo assim, um encontro aconteceria. Então, vamos preparar o cenário. Os Beatles tinham acabado de se apresentar para 73 milhões de pessoas na TV, além de atrair impressionantes 55 mil fãs ao Shea Stadium durante a turnê. Enquanto isso, Elvis já havia feito 12 filmes em 5 anos, o que impressiona até pelos padrões de Nick Cage. Tudo o que restava era essas lendas se encontrarem para a maior jam session de todos os tempos. No dia 27 de agosto de 1965, os Fab Four, que estavam hospedados em uma mansão em Beverly Hills, alugada da atriz Zsa Gabor, receberam um convite para conhecer Elvis em sua casa em Bel Air. Mas haveria regras. Especificamente, nada de imprensa, nada de fotos e nada de gravações. Cada lado também trouxe alguns de seus amigos mais próximos, incluindo o coronel Tom Parker, Priscilla Beaulieu, Jerry Schilling, Marty Lecker e Larry Geller. Os Beatles, por sua vez, foram gentis o suficiente para convidar o empresário Brian Epstein, o assessor de imprensa Tony Barrow e até o Ringo. Não estou brincando, nós te amamos, Ringo. Quando chegou o momento do encontro, o lado dos Beatles estava, abre aspas, muito nervoso. Foi provavelmente marcante quando Elvis atendeu a porta pessoalmente. Ou será que foi? Ele foi até a porta, mas há disputa, pois já contamos essa história e Ringo discordou. Ele estava sentado no sofá. Eu digo, não estava. Ele veio até a porta. Apesar da memória de Paul, a maioria dos que estavam lá naquela noite, incluindo George, parecem se lembrar que Elvis estava sentado em um sofá, assistindo a uma enorme TV colorida sem som enquanto tocava um baixo. Depois do que foi chamado de um silêncio estranho, Elvis brincou. Se vocês vão ficar sentados aí me encarando a noite toda, eu vou pra cama. Constrangedor. Nesse momento, dizem que Lennon tentou quebrar o gelo, perguntando a Elvis por que ele vinha lançando baladas suaves e melosas para seus filmes, perguntando o que aconteceu com o bom e velho rock and roll. Elvis e o coronel Parker então explicaram que a fórmula dos filmes era basicamente a única maneira garantida de não perder dinheiro. Falou como um verdadeiro artista. A partir daí, as coisas ficam um pouco misteriosas. Segundo John, os Beatles realmente fizeram uma jam session com Elvis. Então a gente simplesmente entrou lá e tocou com ele, sabe? Todos nós plugamos o que estava por perto e todos tocamos e cantamos. De acordo com algumas das pessoas que estavam lá, eles cantaram músicas do Chuck Berry, e Elvis até tocou baixo em I Feel Fine, dos Beatles. Há relatos de que o segurança Mal Evans quebrou colheres de plástico na cozinha para fazer palhetas para a jam session. E Ringo, sem ter um instrumento para tocar, marcou o ritmo com os dedos nos móveis de madeira. A simples ideia de Elvis e dos Beatles juntos em uma jam session faz qualquer fã de rock and roll desmaiar. E se existisse uma gravação disso, ela valeria zilhões de dólares. Mas provavelmente não existe nenhuma gravação porque, apesar do que John disse à mídia, essa jam session talvez nunca tenha acontecido. Por que dizemos isso? Porque é isso que os outros 3 Beatles dizem. Nunca toquei com Elvis, nunca. John disse que sim, John tocou com Elvis. Sim, deve ter sido quando você saiu da sala. Secretamente. À noite. Essa entrevista ocorreu próximo ao lançamento da antologia dos Beatles. É difícil imaginar que os 3 membros remanescentes esqueceram quando tocaram com seu ídolo. Podemos descartar a versão da história que John contou, mas não que ele tenha tocado sozinho com Elvis. Mas dado seu gosto por fabular e criar mitos, devemos encarar isso com certo ceticismo. O grande amigo de Elvis, Jerry Schilling, também negou que isso tenha ocorrido, afirmando que nunca tocaram juntos. Era só ilusão. Seja como for, o maior momento dos Beatles não teve nada a ver com música,
nem com a enorme fortuna de Elvis, sua mansão ou seus objetos de coleção. Era a televisão dele com controle remoto. Ele tinha o primeiro trocador de canais de televisão por controle remoto que a gente já tinha visto, sabe? Porque foi naquele ano que eles lançaram isso. E ele só apontava para a TV e os canais iam mudando. Uau, ele é realmente um Deus poderoso. Ok, então não rolou uma jam session, mas parece que tudo correu bem e no final todo mundo se divertiu, certo? Bem, talvez. Com base nos relatos existentes, podemos supor que o único encontro entre Elvis e os Beatles foi, digamos, bom o suficiente. Mas uma coisa que sabemos com certeza é que depois do encontro, Elvis ainda odiava os Beatles. Bem, odiar é uma palavra forte. Ele só tentou expulsá-los dos Estados Unidos usando suas conexões com o FBI. Sim, foi mais ou menos nessa época que Elvis começou a mostrar um outro lado de si mesmo, o ícone ultrapatriótico. Com filmes carregados de referências patrióticas americanas e shows como American Trilogy, ele explorou temas de orgulho americano. Ele também ficou mais conservador, alinhando-se à maioria silenciosa e ao establishment político. Em 1970, ele entregou pessoalmente uma carta à Casa Branca de Nixon, pedindo reunião para ajudar a combater a cultura das drogas e restaurar o respeito à bandeira. Devido ao seu grande apetite por drogas, não temos certeza se Elvis era a pessoa ideal para esse trabalho. E nem vamos começar a falar sobre como a caligrafia dele era horrível. Nini vai estar aqui enquanto houver tanquinhos. Isso não está legível. Ignorando a incoerência da carta, isso levou a uma reunião. E durante essa reunião, Elvis ficou emocionado e garantiu a Nixon que estava do lado dele. Então, Elvis não era mais visto como uma ameaça ao bem-estar moral da juventude americana, como já foi um dia. Ele era um cara que não ligou para os Beatles, chorou ao conhecer Nixon e pediu um distintivo do FBI para poder ser um agente federal livre para atuar. Para ser justo, ele só queria credenciais do governo para transportar armas e drogas por fronteiras internacionais. Isso é tão ruim assim? Segundo registros oficiais da Casa Branca, Elvis disse a Nixon que via os Beatles como uma força contrária ao espírito americano, acusando-os de lucrar nos Estados Unidos e depois voltar para casa incentivando drogas e protestos políticos. Francamente, não temos certeza se os Beatles teriam contestado alguma parte disso, mas a questão é que as reclamações particulares de Elvis sobre os Beatles iam muito além de uma simples antipatia. Seu arquivo do FBI refletia sentimentos parecidos, registrando declarações de que a banda preparou o terreno para muitos problemas atuais com os jovens devido à aparência desleixada e música sugestiva. Ele também afirmou que o movimento hippie e o uso de drogas pelos Beatles eram instrumentos de lavagem cerebral comunista. Os Beatles, por sua vez, ficaram realmente magoados quando finalmente souberam como Elvis havia falado sobre eles nos bastidores. Paul McCartney afirmou ter se sentido traído após ler as transcrições de Nixon, dizendo que, enquanto Elvis criticava o uso de drogas deles, foi flagrado com drogas no banheiro. Ringo Starr contou que foi doloroso descobrir que Elvis tentou usar suas conexões no FBI para bani-los dos Estados Unidos. Esse é o Sr. Quadril e achava que éramos um perigo. E ainda assim, apesar da decepção, os Beatles nunca deixaram de admirá-lo. Paul McCartney resumiu melhor: foi triste, mas eu ainda o amo. Ele foi muito influente para mim. O círculo íntimo de Elvis afirma que o relacionamento não era tão frio quanto dizem, mesmo que as versões pública e privada nunca tenham coincidido. O grupo de Elvis mostrava cordialidade na superfície. O coronel Tom Parker até enviou um telegrama quando os Beatles chegaram à América. Mas a portas fechadas, vários amigos e colegas lembram que Elvis se sentia profundamente ameaçado pela Beatlemania, tanto que eles sabiam que era melhor nem mencionar os Beatles perto dele. Um relato afirmou que ele recusou conhecê-los, dizendo: "Ora, eu não quero conhecer esses filhos da..." Ainda assim, Jerry Schilling insistiu. Elvis realmente gostava dos Beatles e que a noite que passaram juntos em 1965 foi realmente ótima.
apontando para as gravações de Elvis de muitas das músicas deles como prova de, pelo menos, uma admiração profissional. Talvez isso acalme essas suspicious minds. Então, por que você acha que o rei odiava os Fab Four? Conte pra gente nos comentários abaixo e enquanto isso, confira alguns desses outros vídeos da Weird History.